Olá e bem-vindos à Fé Extrema em Ação com o tio David. Que bom que você está aqui conosco. Seja bem-vindo, tio David. Que bom que você voltou. É sempre um prazer estar de volta. Sabe, parece que quando você está longe, nós temos a impressão que você é daqui, que você mora aqui. Tem tantos ministérios, tantos lugares que você vai no mundo inteiro. É verdade, nós raramente dormimos em nossa própria cama, mas é muito bom estar de volta e eu sei que vocês todos estão trabalhando e às vezes chega a tua vez de viajar e quando você sai eu chego. Que bom que você trouxe a Becky com você desta vez. Portanto, você estava recentemente na Austrália e é sobre isso que nós vamos falar hoje. O que você estava fazendo lá? Bem, há um ano atrás eu aceitei um convite de ir lá e pregar na costa leste da Austrália, em Melbourne, Sydney e Brisbane, e várias outras pequenas igrejas. E assim, quando chegou a hora, nós estávamos lá na Bolívia e voamos para a Austrália. Nos últimos anos eu não tenho aceitado, a não ser alguns poucos convites por ano. Eu passo a maior parte do tempo abrindo novos canais de TV e passando tempo com os vários programas nos diferentes países. Mas é interessante que isso não significa que eu prego menos. Agora, onde quer que eu vou, as pessoas me convidam para pregar. Então, calhava que eu ia a certa igreja, me sentava lá, e eles falavam, olha quem está aqui nos visitando, você poderia pregar para a gente, por favor? Então, temos passado quase cada sábado pregando, mas sem compromisso, exceto por 1 ou 2 por ano. Esse foi um dos que aceitamos para o ano de 2013. Foi um tempo muito agradável, a gente passou várias semanas lá. Aliás, nos antecipamos por alguns dias, aqui temos algumas imagens da costa. Essa é uma das bonitas imagens. Eu também fiz algumas capturas bonitas para transformar em momentos de paz. E mais cedo ou mais tarde vocês vão vê-lo também na TV. Vocês vão ver aqui na próxima imagem que um dos amigos que nos acolheu por esses dias, ali eu vi esses pássaros selvagens. A gente pensa que são de estimação, que são criados, mas não, são selvagens. Na verdade eles estão cansados desses pássaros. São verdadeiras pestes. Mas eles vêm voando, eles dão alimentos para eles. Os canários de todas as possíveis cores são selvagens. Então passamos alguns dias com nossa filha. Ela e seu marido moram em Brisbane, ao norte da Austrália, e você pode alugar bicicletas. Em qualquer lugar da rua você pode pegá-las e devolvê-las mais para frente. É muito prático. Então os últimos dias a gente passou com ela, com Katrina, nossa filha também. Nós fomos andando de bicicleta, andamos uns 40 quilômetros nesse dia. Que legal. Estamos realmente cansados, mas esse foi o último dia que nós passamos com ela e seu marido e curtimos o momento. A próxima imagem aqui, todo mundo reconhece, essa é a ópera de Sydney. E depois que passamos o final de semana pregando em Sydney, um ministério chamado Steps to Life, Passos à Vida, foi que nos convidou para pregar lá. Eles convidam palestrantes conhecidos de todo mundo para pregar ali. Então, 3 vezes por ano eles fazem esses eventos. E é bem conhecido. Então, depois desse evento, esse ministério Steps to Life nos levou a um passeio aqui na Bahia, com uma balsa parecida a essa que está aqui na imagem. Atravessamos a Bahia, tirando fotos aqui. Contemplando a ópera, aqui todo mundo reconhece a beleza arquitetônica dessa construção. Em todo caso, nós passamos um dia muito agradável, apreciando a natureza. Nós vimos muitos veleiros ali nessa baía. E me lembrou de um refrão que diz, alguns barcos navegam para o leste, outros para o oeste, pelo mesmo vento que sopra. Não é a direção do vento, mas a forma que você estende as velas, que determina para onde você vai. E eu me lembrei disso porque eu via veleiros indo para lá, para cá. Com o mesmo vento? O vento que soprava era o mesmo. Portanto, quando nós estendemos a vela, não importa para onde o vento sopre, nós podemos alcançar o destino. Se nós estendemos a vela de forma correta para seguir Jesus. Aonde quer que ele vá, não importa se atravessa uma tempestade, está tudo bem. Bem rápido, certo. Estávamos curtindo o momento e realmente nós fomos visitar. Bem, esta é a minha sobrinha, na verdade. O pai dela se casou com a irmã da minha esposa. Ele já foi um aluno de aviação meu. Ele morava com a gente e ele costumava dizer, eu gostaria de me casar com alguém bem missionária, como você. E a minha esposa disse, bem, eu tenho uma sobrinha ainda. E os pais dela se mudaram para Papua Nova Guiné. E ali ela se encontrou com esse australiano. Ele é um piloto missionário e mecânico também. Ele estava trabalhando na Papua Nova Guiné, consertando o avião missionário para a igreja lá, no seu programa de aviação. E de repente houve uma explosão e todo o combustível se inflamou num segundo.
e mais de 50% do seu corpo se queimou, É mesmo? o que geralmente é fatal. E demorou 24 horas para levá-lo à Austrália, o que foi terrível, porque só ali já teria sido fatal. Mas ele tem estado em tratamento e, para manter o processo de cicatrização indo bem, ele tem que estar vestido com essa roupa especial que faz pressão sobre a pele por 2 anos. Mas os doutores amam ele. Eles dizem, ele é um paciente de primeira, porque ele sempre segue o protocolo, ele sempre faz tudo certinho. Outros pacientes não se importam, eles querem se livrar disso. Mas não, ele é bem cuidadoso para fazer exatamente o que eles prescrevem a ele. Ele tem as suas juntas danificadas em todo lugar onde se queimou, e todas as juntas acumulam cálcio, você tem que ficar mexendo elas. Ele está indo bem, vai sair com poucas cicatrizes, mas ainda falta 1 ano para poder tirar isso. Então, cirurgicamente, eles vão remover todo o cálcio de todas as juntas. Isso vai ser um grande trabalho. Você imagina só, cirurgia em todas as juntas. Mas ele tem sido fiel nisso e cooperando. E, em todo caso, nós ficamos muito felizes em revê-los. E eu decidi colocar ele aqui porque ele transpira tanto otimismo. Você não queria esperar isso dele. Ele sai para o público como se nada tivesse acontecendo. E estamos realmente orgulhosos dele. Brianna e Lyndon. Eles estavam noivando quando aconteceu. Então eles se casaram e agora ela cuida dele diariamente, fazendo seus curativos e tudo mais. Em todo caso, estamos bem tranquilizados. Então ele se desencorajou de ser um piloto missionário? Não. De fato, ele está planejando, está desejoso de voltar ao trabalho. Sim. Os grandes mecânicos, as companhias aéreas também estão atrás dele. Que bom. Um dos nossos amigos que tem uma propriedade ali, ele me apresentou um pequeno jardim ali, no estilo italiano. São alemães que imigraram no país, portanto seu jardim é em parte italiano, em parte alemão. E nós apreciamos esse tempo livre entre a agenda puxada de sermões. Eu me levantava de madrugada para ir caminhar e orar ali nesse jardim. E nós realmente apreciamos o tempo ali, bastante. Mas provavelmente o que está acontecendo lá na Austrália é importante. Eu quero compartilhar algumas coisas que eu vi ali. Tivemos uma rotina bem intensa de palestras. Isso que eu ia te perguntar. Sobre o que você estava pregando? As pessoas ali nas igrejas estavam preocupadas, porque ao eles lerem as notícias do que está acontecendo na América do Norte, com todos os assuntos que estão dividindo a igreja, em assuntos como a ordenação de mulheres, e se colocando em posições de não prestar contas à Igreja Mundial, à Associação Geral, com uniões rompendo, com divisões fazendo o que eles querem. Então eles perguntavam, qual é o futuro da igreja? Parece que a igreja está se fragmentando. E eu respondia que o diabo tem de fato trabalhado duramente por muito tempo já, para trazer desunião e para cada instância colocar assuntos na pauta que lhes interessa, de forma que chega ao ponto em que o que a Igreja Mundial decide é irrelevante para algumas uniões. Então a pergunta é, o que vai acontecendo com a igreja à medida que acontecem rupturas aqui, ali, acolá? E é tempo de orar para que Deus guie a nossa administração mundial a lidar com isso. Eu estou convencido que o mais importante agora, eu compartilhei isso com as igrejas lá na Austrália, que por sinal estavam cheias, sempre lotadas. O último lugar onde nós falamos, lá em Brisbane, tivemos que alugar um grande salão. E tiveram que abrir outra ala adjacente a esse salão para que as multidões pudessem se acomodar. Então, obviamente, as pessoas estavam interessantes, era relevante para elas. Portanto, o que fazemos nesse caso? Em primeiro lugar, temos que reconhecer que estamos vivendo numa época em que a igreja parece estar caindo. Fomos advertidos que isso iria acontecer. O espírito de profecia nos adverte que um tempo assim iria chegar. Nesse momento parece que realmente vai acontecer, que a igreja vai se fragmentar em todas as direções, mas estou confiante de que se o Espírito Santo guia nossos líderes, e o pastor Ted Wilson, nosso presidente, e se orarmos por eles, Deus vai guiar tudo isso, e vai chegar um momento em que a visão que a Senhora White viu, dizendo que, e ela também mencionou que a igreja é como um barco, que estava chegando perto de um bloco de gelo, e uma voz de autoridade disse, dê de frente com ele. E o barco então se alinhou e foi de frente, acelerou a todo vapor, e houve então um grande impacto. E o barco foi danificado, mas não afundou. Então, obviamente, o que aconteceu foi que o iceberg se rachou em 2, e o barco passou no meio. Mas se você tentasse contorná-lo, como o Titanic o tentou, o barco iria afundar. Então, se a igreja tentar evitar esse assunto, se a igreja não tentar confrontar a situação abertamente, então o que vai acontecer é que outras uniões, outras divisões vão começar a se distanciar, e em breve não teremos mais uma igreja mundial. Nós temos pelo menos uma união,
a União da Colômbia, que chegou ao ponto de votar não estar sujeita à Igreja Mundial. Portanto, nós já perdemos uma união, desta forma. A divisão norte-americana está agindo em rebelião à Igreja Mundial. Então, o que está acontecendo é que nós temos rebelião aflorando em todo lugar. Portanto, se a liderança mundial lidar com isso decisivamente, e disser à divisão norte-americana, você terá que ser disciplinada. Disciplina a divisão norte-americana apropriadamente, para que outras divisões não digam, não acontece nada se você se rebela. Portanto, se eles evitam falar sobre isso, tentando colocar panos quentes, então o que vai acontecer é que outras divisões também vão seguir esse mesmo caminho. E em breve não temos mais uma igreja mundial. Então teremos a Igreja Adventista Sétimo Dia da Europa, a Igreja Adventista da Austrália, da América do Sul e assim por diante, a qual você quer pertencer. Portanto, estou orando bastante. Estão divididos. A igreja, os membros vão se dividir. Se uniões inteiras já dizem que não vamos ser submissos à igreja mundial, tecnicamente, todos desse campo deveriam ser eliminados do hall de membros. Esta união não pertence mais à igreja mundial. Você não pode dizer, nós vamos fazer o que nós queremos. Então, todos os membros da União Colômbia, nesse momento, tecnicamente, não fazem parte da igreja mundial. Ainda estão lá, mas praticamente não estão mais, porque a sua união é diferente de todas as outras. Então temos que deixar claro às outras que se fazem isso, eles vão estar se voltando para fora da igreja. Então as pessoas, ao se pasmarem com essa advertência, voltarão. Mas se você deixar transparecer que pode fazer o que quiser, em breve as uniões não vão mais estar em harmonia uma com a outra. Cada uma vai ter a sua própria relação de doutrinas. E se as uniões o fazem, em breve vai acontecer o quê? As associações também vão fazer isso. E logo depois as igrejas locais também. Então no final cada congregação vai fazer exatamente o que a mesma divisão norte-americana está fazendo. E essa é a destruição da igreja mundial. Portanto o diabo está tentando já há muito tempo levantar esses assuntos na igreja para fragmentá-la, de acordo com o princípio de dividir para reinar. Mas eu creio que a igreja vai lidar com isso. Eu oro por isso. Diga à divisão norte-americana, olha, você está desalinhada. E ela tem que ser reestruturada corretamente com pessoas leais. As pessoas que temos agora, não todas as uniões estão de acordo com essa decisão que foi tomada. Portanto, algumas uniões ainda estão alinhadas e outras não. É assim que acontece, uma divisão. Não, se queremos ter uma igreja mundial, temos que lidar com isso como com um iceberg, confrontar o assunto. E as pessoas querem saber o que eu faço. Eu dizia, se você mantiver os seus olhos em Jesus, Ele nunca vai permitir que você se perca. Mesmo se vier uma tempestade, mesmo que haja problemas, se houver divisões na igreja, mesmo se aparentemente as coisas comecem a se fragmentar, isso não muda o pastor continua guiando a ovelha seguramente através da tempestade. E me foi feita a pergunta, em que momento você decide abandonar a igreja? Evidentemente alguém está lutando com esse assunto, nesse momento. O que a igreja faz não bate com o que a minha consciência me dita. E eu falei, espere, a minha opinião é que nós temos que permanecer fiéis à igreja, a Deus, ao que a igreja crê. Se você der uma olhada agora nas crenças fundamentais da igreja, nesse momento, estão corretas, são verdade. A Igreja Adventista Sétimo Dia reflete propriamente a verdade, de forma correta, bíblica, ainda reflete. Mesmo que alguém se rebela contra isso, mesmo que a divisão norte-americana queira agir de forma independente, mesmo que na Europa, alguns países europeus também, se alguém agir independentemente dela, a posição oficial da igreja, as crenças fundamentais ainda estão corretas. Se você decidir desobedecer, se você quiser fazer outra coisa ou não quiser crer, esse é o seu problema. Você vai ter que prestar contas a Deus. E eu decidi ser fiel à igreja, e ser um membro da igreja, e de lutar pela verdade dentro da igreja. Se um dia a igreja votar para mudar essas crenças, de forma que não reflita mais o que eu creio, eu vou sair. Mas não até esse momento. Nesse momento reflete, o ensino oficial da igreja reflete o que é verdade, e eu vou ficar de pé. Eu vou lutar pela verdade de dentro. E se você abandonar, se todo mundo abandonar, em primeiro lugar, para onde você vai? É mesmo. É onde você vai. Não há outra igreja mundial. Foi o que Jesus falou para Pedro. Exatamente. Que outra pessoa tem a verdade. Portanto, a primeira pergunta é para onde você vai? Em segundo lugar, a segunda coisa é, isso não ajuda a igreja. Como é que você vai ajudar a igreja a solucionar os problemas se todos que creem na verdade e são fiéis à verdade a abandonam? Isso só piora a situação. Portanto, encorajei todo mundo. Fique fiel, fique firme, permaneça dentro e continue a apoiar aqueles que estão lutando pela verdade. Então não diminua o grupo, a minoria já está bem pequena. A minoria, que é totalmente leal, é uma influência majoritária. Porque aqueles que são desleais, que são desobedientes, aqueles que são rebeldes, eles não se importam. Eles não se sacrificam financeiramente, e elas é interessante. Uma outra estatística mostra que aqueles que são leais
são aqueles que apoiam a igreja financeiramente. Aqueles que são desleais, eles não se importam com a igreja. É simplesmente um clube. Eles não são fiéis com os seus dízimos e ofertas. Portanto, os líderes que estão em rebelião nesse momento, eles têm que pensar 2 vezes. Porque seus salários são pagos por pessoas leais, não por desleais. Aqueles que são leais às missões, à missão da igreja, ide a todo mundo e pregai o evangelho. Aqueles que são fiéis em dízimos e ofertas. Aqueles que são leais às crenças, são esses que estão apoiando a igreja. Pessoas desleais, rebeldes, gastam seu dinheiro consigo mesmo. Portanto, eu penso que Deus vai consertar isso. Eu estou confiante. Eu sempre digo que os melhores dias da igreja estão ainda por vir. Eu não sou pessimista, estou sendo otimista, porque Deus está no controle. E uma vez que você reconhece que Deus está no controle, mantendo os olhos nele, Ele vai guiar a igreja através desses problemas. Em breve, os rebeldes vão deixar a igreja. Em breve, os desleais vão abandonar a igreja. A perseguição sempre ajuda. Eu sempre digo, tenha bom ânimo, a perseguição está vindo. E todo mundo ri porque parece uma piada. Ninguém quer perseguição, Mas essa é a verdade. E é o que vai ser preciso para finalmente... Vai. E você já ouviu falar do livro The Heavenly Man, O Homem do Céu? Um livro sobre um cristão chinês? Ele costuma dizer, não ore para que a perseguição pare na China. Ore para que Deus sustenha seu povo através da perseguição. Porque se a perseguição parar, a igreja vai parar de crescer. Portanto, tudo que nós precisamos para consertar esse problema na América do Norte é um pouquinho de dor, um pouquinho de perseguição. Portanto, a perseguição vai vir. Por isso, o problema vai estar resolvido. Porque todos os desleais vão abandonar a igreja. Quem vai ser fiel quando vier a perseguição? Somente os leais. Portanto, o problema vai se solucionar automaticamente. Tudo que vai acontecer é que Deus vai permitir um pouquinho de problemas na igreja e todo o resto vai sair. E o que sobrar, uma igreja pura é uma igreja perseguida. Em primeiro lugar, pureza traz perseguição e perseguição traz pureza. Portanto, está vindo aí. Os melhores dias da igreja ainda estão por vir. O Espírito Santo vai ser derramado. Eu sempre digo às pessoas, não abandone, não deixe a igreja. Segure as pontas, seja forte, mesmo que você sofra dificuldades. Outra pergunta que foi feita, bem interessante, o que acontece se a música, o que acontece se o vestuário, o secularismo, tudo estiver tão forte dentro da igreja como já está, e você não pode adorar de forma correta, da forma que a tua consciência o dita? E eu respondi, bem, existem congregações que, de fato, nem eu iria adorar lá dentro. E eu recomendei, mude a sua igreja local. Tem igrejas que ainda adoram de forma apropriada. Portanto, se uma igreja está lutando com esses assuntos, fique lá, lutando pelos altos padrões. Mas se a igreja oficialmente vota manter as coisas como estão, tem outra igreja lá no final da rua. Oxalá, porque algumas cidades realmente não têm muitas igrejas. Mas essas são as coisas que preocupavam pessoas na Austrália. E deveriam estar preocupando a Adventista Sétimo Dia por todo lugar. Infelizmente, quando surgem esses assuntos, é uma distração tão grande daquilo que Deus quer que nos focalizemos. Nos é dito que devemos nos focalizar em Cristo e nele crucificado. Perdemos o nosso foco na missão, nossa força de evangelismo, não temos nada a dar. Começamos a brigar entre nós mesmos. Você pode bem imaginar que a maior necessidade de Deus é de ter um povo que seja leal à sua missão. Ide a todo mundo e pregai o evangelho. O que nós temos hoje é um ajuntamento de pessoas que estão no clube, estão interessados em acampamentos, entretenimentos, viver como o mundo vive, estar confortáveis, não se preocupar com as pessoas que estão morrendo, do tufão nas Filipinas, por exemplo, não se preocupando com aqueles na Índia, que estão morrendo, não se preocupando com os que estão na África, simplesmente trace um círculo ao redor de si mesmo, e cuide de você e de seus confortos, e frequente um bom clube, chamado Igreja Adventista Sétimo Dia. E você pode estar confortável e ali você pode estar no maior conforto, tranquilo, e se assegure que eles tenham bons sermões para te entreter, nada muito duro, nada muito direto que te faça desconfortável. Isso não é politicamente correto, então nós temos muito disso hoje. Mas isso não é o que faz uma igreja crescer, não é o que agrada a Deus. Portanto, Deus vai estar olhando para um povo que é leal à missão, com o seu tempo e com o seu dinheiro, avançando a obra, alcançando aqueles que mais precisam, compartilhando o amor de Deus com o mundo a perecer. Não importa o que aconteça. Não importa quais serão os custos. E, aliás, não é popular falar dessa forma. Se você falar dessa forma sobre sacrifício, abandonar suas necessidades básicas, para que outros possam viver, eles não querem ouvi-lo, muitas pessoas. Mas eu já aprendi que as únicas pessoas que Deus pode honrar são aqueles que honram a Ele e lhe obedecem. Se você está disposto a não honrar a Deus e desobedecê-lo, você assume a responsabilidade. Você está num clube, você vai ser vomitado para fora, em breve é só uma questão de tempo. E seu futuro é pouco promissor, porque não há esperança para aqueles que não estão participando. Se nós sofremos com Ele, vamos reinar com Ele. O oposto também é verdade. Se nós não sofremos com Ele, não vamos reinar com Ele. Portanto, eu não quero perder a minha coroa.
Portanto, é por isso que a GMI se foca tanto nisso. Também temos os outros ministérios irmãos, Jesus para a Ásia, e todos os ministérios afiliados em todos os países. Nós já estamos em 65 países hoje. A razão de existência de todos esses ministérios é sacrifício pelos outros. E nós podemos sentir a paz de Deus. Nesse momento estamos passando por não poucas tribulações. Algumas tempestades são financeiras, algumas de natureza política. Nós temos em alguns países comunistas, onde o governo tem mão pesada sobre esses ministérios religiosos e bens que estão em risco, onde a situação financeira colocou outros ministérios em risco. Estamos passando por tudo isso e em um país onde estamos trabalhando, e basicamente em um dos países chegamos ao ponto que tivemos que deixar de prestar alguns serviços, até que esses serviços estejam pagos. O procedimento legal em um desses países é que até que essas contas estejam pagas, uma pessoa tenha que ir à prisão, até que você resolva os problemas. Nesse país, a representante legal de nossa organização me ligou e disse, parece que você está indo para a prisão, até que temos dinheiro para cobrir essas dívidas. Então eu me voluntariei de ir para esse país e eu me voluntariei de ir para a prisão, para que ela não tenha que ir. E isso aliviou a mente dela para que ela não tenha que ir mais para a prisão. Antes ela estava bem forte e dizia, não tem problema não. Mas eu percebi que quando os ventos realmente começaram a soprar, e você tem que colocar o preço na balança, então o que acontece é que você realmente fica sabendo se você crê em Deus ou não. Então antes eu pensava, ela não vai ter nenhum problema. Mas logo que se tornou uma realidade, ela decidiu que ela não iria para a prisão. E eu disse, ok, eu estou vindo aí e eu me voluntario para isso. Mas eu estou disposto a fazer isso. Eu já estive na prisão antes, quando eu fui raptado. O Senhor sempre esteve comigo, não tenho medo de ir para a prisão. Recentemente, nessa prisão onde elas iriam colocar ela, ou a mim, recentemente os elementos criminais dentro dessa prisão pagaram à polícia $10.000 para que ela olhasse em outra direção, enquanto eles pegavam tochas e queimaram algumas casinhas que estavam lá, e as incendiaram e mataram 25 pessoas com fogo. Algo terrível. Estavam se rolando no barro enquanto colocavam fogo e... terrível. Como é que pode? Como é que você pode fazer isso com outra pessoa? Mas eles fizeram isso há 2 semanas atrás. E essa é a prisão onde eu me candidatei para ir. E estou feliz porque nós temos ali um ministério prisional. As mulheres ali estão realmente fazendo um bom trabalho. Nós temos uma igreja adventista nessa prisão, tanto no lado masculino como no feminino. Tem várias sessões ali naquela prisão. Para cada tipo de criminoso é uma sessão. E nós temos igrejas em várias delas. E imagino que eu vou estar pregando em várias dessas capelas. Mas eu tenho essa impressão que Deus só está nos testando. E que muito em breve nós vamos pagar isso e que ninguém vai ter que ir para a prisão. Mas Deus às vezes nos quer testar e quer saber, será que Ele está disposto a fazer isso como Abraão? Ele está disposto a sacrificar Isaac? Aqui está o seu sonho, o teu orgulho, a tua alegria, é o teu futuro. Mas eu quero que você o devolva a mim. E nós temos que passar por isso, vez após vez. E eu disse às pessoas na Austrália, se você está passando por um momento difícil, não se surpreenda, é exatamente isso que Deus está fazendo por seu povo. Permitindo que sejam testados ao extremo, para que se saiba, para poder exercitar os músculos. Porque segurando as pontas com Deus, nós vamos estar construindo o nosso músculo espiritual, porque tem uma tempestade vindo aí. A perseguição é o próprio alimento da fé. Porque ninguém quer passar por dificuldades. Mas o que você quer fazer? Se você tem fé, tem que estar exercitando ela em dificuldades. Portanto, nesse momento, eu pessoalmente creio, Natalie. Estou convicto que a Igreja Adventista Sétimo Dia, e outros cristãos e outras igrejas também, o povo de Deus, eu creio que está passando por um tempo de angústia em miniatura nesse momento. Não é um tempo de angústia de perseguição, na maioria dos nossos países. É pessoal. É uma crise pessoal. Seja havendo câncer, seja com problemas de família, seja financeiro, seja qualquer crise que possamos estar atravessando. Depressão em todo lugar, dificuldades financeiras. Se permite que tudo isso aí venha sobre nós, para que possamos ver, será que vamos abandonar a fé ou será que vamos construir sobre a fé? Segure as pontas, se apegue a Jesus. Estamos na tempestade, as águas estão entrando no barco, parece que vamos afundar. Mas quando os discípulos estavam lá no meio do mar da Galileia e acordaram a Jesus, Senhor, salva-nos! Não havia nenhum traço de medo no seu rosto. Ele se levantou e simplesmente parou a tempestade e disse, por que vocês temeram, homens de pequena fé? Ele estava no mesmo barco. Mais tarde, os deixou ir sem sua presença no barco. Permitiu que a tempestade fosse um pouquinho maior. Agora que teus músculos estão um pouquinho mais fortes, será que você pode confiar em mim quando não estiver no barco? Mas eles falharam. Eles temeram de novo.
Mas pergunte-se a si mesmo, será que você não estaria com medo se você estivesse no meio de um lago assim, com uma tempestade, ventos e água entrando, prestes a perecer? Mas não temos que ter medo. Portanto, vejamos a nossa crise aqui. Temos uma crise financeira, uma crise de família, uma crise de saúde. Tem problema com o marido, com a mulher, filhos, problemas. Onde quer que os problemas estejam? Bem, parece que o barco realmente vai afundar. E daí? Jesus está a bordo ou não está a bordo? Se ele está a bordo, confie nele. Se você entregou a sua vida a ele... Confia nele. Mas quer dizer, se você entregou a sua vida a ele, se os teus olhos estão fitos nele, ele está observando tudo. Ele vai dar um jeito nisso. E daí se você afundar? Você se torna um submarino. Se Jesus está a bordo, você não morre. Uma máscara de mergulho. Deus mantém tua vida debaixo d'água. Como no fogo. O que aconteceu quando os 3 foram jogados no fogo? Sadraque, Mesaque e Abednego. Estavam caminhando lá com ar-condicionado. Estavam lá com Jesus. Com Jesus. Portanto, se você é jogado no fogo, mesmo assim, não desconfie de Deus. Deixe a situação nas mãos de Deus e Ele vai nos sustentar. Portanto, eu estou indo para esse país, esperando e pronto para ser preso no lugar dela. Voluntariamente estou indo para lá até que se resolva esse problema com o qual estão lidando. Será que eu creio que vai acontecer isso? Não. Eu creio que vai ser só uma prova. David, você está disposto a ir até o final? Sim, estou disposto. Você está indo para lá esperando ser preso? Sim, estou indo para lá esperando ir para a prisão. Será que é realmente uma prisão? Provavelmente não. Provavelmente eu só cheguei lá e Deus diga, eu só queria te testar. E, plup, problema resolvido. Portanto, acho que é isso que vai acontecer. Mas eu estou mentalizada, minha esposa também está mentalizada, que é para a prisão que eu vou. E ela falou, eu vou lá visitar você. Mas dessa vez ela vai saber onde você vai estar, não como da última vez. Eu estou vendo aqui meu coração para você, Sim. Porque eu creio que os filhos de Deus, hoje, estão sendo testados severamente. E ser o teste em lealdade, ser o teste em relacionamentos, ou em não entender o que Deus espera de nós especificamente. Talvez te tratem mal, talvez a igreja te trate mal, talvez a sua família também. É só um teste, é só uma prova. Não tem um verso que diz sobre a comunhão no sofrimento? Sim. Se identificar com Jesus. Temos que entender que ele passou por isso também. Para realmente seguir a Jesus, somos participantes com ele. É sem graça, mas às vezes eu olho para os discípulos passando por isso também. Eu vejo eles louvando a Deus por terem esse privilégio de sofrer por Jesus. E eu nunca louvei a Deus por isso, mas... Você já chegou lá? Não exatamente. Não exatamente. Mas estou disposto. Mas não tem graça, e eu não estou antecipando esse momento. Mas sabe de uma coisa? À medida que chegamos a esse momento de eu ir lá e dentro de alguns dias eu vou para lá, pode ser que você ouça a notícia, e eu não me importo falar disso antecipadamente. Eu estou me voluntariando a ir, porque se não aviso as pessoas que eu estou indo, vai haver rumores em todo lugar. Você já viu falar? Ele foi preso por fazer isso, aquilo, e todo tipo de rumores. Não. Eu estou indo voluntariamente para oferecer a mim mesmo para ir para a prisão. É assim que funcionam as coisas nesse país. E não tem que ser ela. Estou feliz em, sendo presidente, em tomar a sua posição como representante legal, dizendo, eu sou presidente, eu vou no teu lugar. Ele transmitiu muita paz, esse pensamento que eu estaria disposto a ir. Eu queria que ela tivesse essa bravura de poder ir presa, mas ela não é eu. Talvez ela vai aprender. Talvez ela vai aprender. E Deus vai resolver o problema. Deus já resolveu tantos problemas, e eu olho para trás e, considerando, será que tem algum problema que Deus não resolveu? Não. Cada problema específico Deus resolveu. Portanto, por que eu deveria temer? Temos que rejeitar o medo. E não é teórico. Quando eu prego, quando eu falo sobre isso é real. Eu estou vivendo isso nesse momento. Portanto, quando eu falo, confia em Deus, Deus vai te sustentar, eu estou pregando para mim mesmo. O tempo já se esgotou, mas eu sei que você gostaria de compartilhar muitas coisas, David. Mais sobre a Austrália e perguntas dos membros da igreja. Talvez vamos ter que fazer outra entrevista. Talvez essa tarde. Talvez sim possamos. Eu quero agradecer a todos por se juntar a nós nesta fé extrema em ação com o tio David. Não perca a continuação sobre o que está acontecendo na nossa igreja, para ver o que o tio David está aprendendo aonde quer que ele vai e o que os irmãos da igreja e todos os cristãos estão perguntando. Obrigado por se juntar a nós nesta fé extrema em ação. Que Deus te abençoe e até a próxima.